Pronto. Então. Por que o intervalo? Uma dúvida para o intervalo. Com os básicos, posso embarcar num desses navios para conseguir o avançado? Só se você fizer o curso. Para fazer o curso do ESOP, ESOC e ESOG, você precisa ter o embarque em navio-tanque. É preciso fazer embarque em navio-tanque. Tá bom? Para conseguir fazer o avançado. Agora, eu acredito até que ficou mais fácil. Porque se você tem o EBPQ e o EBGL, e você vai fazer um curso, ou você faz o curso, e não tem embarque, eles vão te vetar. Mas se você já tem o curso e tem um embarque, pelo menos no básico, isso significa que você vai poder fazer o avançado. Tá bem? Isso já é bom porque aí elimina muita gente. Em relação aos navios tanques, nós corrigimos algumas regras que estavam colocadas de forma errada. Colocamos a regra 6.1, que vocês viram que não tinha previsão naquele momento, naquela outra normã. Opa. A regra 6.5, que também, a regra 6.4, nós tivemos a preocupação em dividirmos em duas, porque foi modificada, aliás, minto, a regra 6.2, nós tivemos a condição de dividir em duas partes, a 6.4 em duas partes, a 6.5 e a 6.6. Isso não existia na normã anterior, tá? Então foi totalmente atualizado aquele anexo. Então isso foi uma mudança significativa. Agora vamos para a normã, para o anexo 2 alfa, para mostrar para vocês o quadrinho novo. Bom, ele não só ficou bonitinho, tá, gente? Ele também deu agora uma maior clareza, porque ele era muito complexo para entender. Veja que a palavra certificação não aparece mais no quadro, tá? Não aparece mais no quadro de certificação, tá? Essa parte do CLC, que era o pessoal de Marinha, na verdade estava jogada na Normã 13, dentro da Normã 13, em um lugar específico da Normã, mas que não aparecia aí. É o pessoal da reserva, os oficiais da reserva da Marinha, que faziam as suas provas e não era previsto eles irem a capitão de longo curso. Estava só previsto jogado dentro da Normã 13, quando na verdade era um pré-requisito para ser capitão de longo curso e não podia ficar solto. Então, nós colocamos essa situação, nós normatizamos dentro do anexo 2 alfa. Eu vou botar aqui só para vocês poderem ver, ó. Não era previsto, tá vendo, ó? Ele não era previsto. Ele era previsto no corpo da Normã 13. Eu não vou mostrar aqui, senão eu vou ter que voltar tudo lá para cima. Tá bom? Então, nós corrigimos esse erro, que era para ser previsto e não foi. Então, voltando lá na atual. Nós colocamos a certificação no lugar da certificação. Vocês vão ver, por exemplo, o CCB, na parte de CCB, que foi retirado a bendita portaria 74, que já tinha sido revogada e ainda permanecia na normã, tá? Pasmem, a portaria 74, ela amparava o marítimo, na verdade, somente para a ascensão de categoria, e não nada falava sobre certificação, tá? Era só para vocês saberem que na portaria 74 foi feita uma série de erros e não era para trabalhar a certificação deles. Não alterava a certificação, tá? Eles tinham direito à categoria, mas a certificação seria necessário o embarque. E o que acontecia é que muitos não embarcaram naquele determinado tempo e, pela portaria 74, tiveram acesso à categoria de CCB,
por conta dessa bendita, de interpretação errada dessa bendita portaria 74. Então, o que nós fizemos na antiga, na atual Norman, foi retirar esse equívoco. E aí, primeiro, o N é quem faz o APNT, tá? Somente quem faz o APNT. Primeiro, o N que não fez o APNT não tem direito a fazer o CLC. E o que acontece é que muitos CCBs, por não ter feito o APNT, iam a CLC sem sequer passarem por curso de aperfeiçoamento, porque foram pela capitania, foram pela tal portaria 74. Observem que, olha aqui, eles ascendiam a categoria de CCB por conta da portaria 74, e 2 anos depois eles iam a CCB. Eu pergunto para vocês, cadê o APNT? Cadê o APNT? Esse pessoal da portaria 74, todos eles foram, por exemplo, a CLC, sem sequer passarem pelo curso de aperfeiçoamento. Por quê? Porque simplesmente a Norman nunca previu. Ela previa o cara que veio do iPhone, mas não previa os amparados pela portaria 74. Espera aí que eu estou vendo a dúvida do Leonardo a respeito da entrega de certificação. Podem aceitar o protocolo. Podem aceitar o protocolo, não tem problema nenhum. Significa que a autoridade marítima está analisando, tá bom? Agora, o que eu recomendo a vocês instruírem os marítimos, né, em relação à parte de certificação deles, por isso que é bom um sistema de gestão. Eu faço gestão de carreira e certificação de aquaviários. A última coisa que eu faço é permitir que esse aquaviário fique com um certificado vencido ou com pouco tempo para vencer. Com 6 meses eu já vou alertando o meu cliente, o meu marítimo, e dizendo para ele assim, olha só, o seu ASO vai vencer. Olha só, o seu certificado de competência vai vencer. Então, é importante que exista essa preocupação. Eu faço esse trabalho de gestão exatamente porque eu sei que o marítimo não gosta de gerir. Ele não sabe da sua carreira, ele não sabe da sua certificação, e eu entendo até certo ponto, porque eles ficam, muitas das vezes, embarcados muito tempo. E a última coisa que eles querem ver é ter que ir na Marinha para resolver alguma coisa. Ou ficar preocupado com a sua documentação. Aí é que entra o meu papel. Aí é isso que eu faço. Esse é o meu trabalho atualmente. Exatamente. Ela só autoriza a revalidação faltando 3 meses para vencer. E aí, o que você faz? Você já tem que começar a se mexer com a documentação, se está faltando alguma coisa, se o ASO também, se já está prestes a vencer, já é bom. Ou seja, é bom você colocar toda a tua documentação já em dia, que cruzou os últimos 3 meses, você já ingressar com a sua revalidação, para evitar estar embarcado com o documento vencido a bordo, tá bom? Para isso existe a norma. A norma prevê 3 meses antes da data do certificado ou da data do documento. Por isso que eles dão essa lazeira aí de 3 meses para vocês começarem a se mexer, tá bom? Porque realmente é inadmissível o aquaviário e o marítimo estarem com seu certificado vencido a bordo, sendo que a autoridade marítima deu 3 meses antes um alerta para que eles façam a sua revalidação. Mas acontece aquilo que eu falei. Eles vão para a sua folga, ficam embarcados muito tempo, e a última coisa que eles querem no mundo é se preocupar com a sua certificação, tá? Então, se você não quer se preocupar com a sua certificação, eis-me aqui, gestora de certificação e treinamento.
tá? Tô brincando, mas é verdade. Bom, vamos voltar lá para a Norman 13 atual. Então, entender esse daqui, por que que essa parte do CCB, foi cortada a portaria 74 e foi colocado obrigatoriamente o curso do APNT aqui a gente lascou meio mundo. O cara era CCB, cochilou, o direito não socorre a quem dorme. O direito não socorre a quem dorme, minha gente. O cara tinha ido a CCB pela portaria 74, não pediu a tempo a sua ascensão de categoria CLC, aí veio a Norman e simplesmente tipificou, normatizou que todo CCB agora deveria ter o APNT. E aí foi aquele choradeiro. Não, mas eu preciso ir à CLC, porque a Norman prevê. Não, a Norman já foi atualizada. A portaria 74 foi revogada. Eu não posso, gente, o direito não socorre a quem dorme. Se a portaria foi revogada e a administração pública ela tem o LIMP da Constituição Federal, vocês conhecem o artigo 37 da Constituição Federal? A administração pública tem que agir dentro da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que significa que se não tiver legalidade, se a norma estiver vencida, eu não tenho como amparar a ascensão de categoria daquele marítimo. Ou seja, não existiu o direito adquirido. Existiu a revogação de uma norma e após essa revogação da norma da portaria 74, quem não tinha pedido a sua ascensão chorou, perdeu e terá que fazer o APNT, tá bom? Isso foi uma correção que nós colocamos na atual norma, tá? Porque era um absurdo o cara chegar a CLC sem nunca ter passado por um APNT. Uma das proficiências, por exemplo, que é dado no curso de APNT é a parte de ship handling, que é, por exemplo, a parte de manobra, tá? São manobras mais como se fosse um EGPO mais um plus a mais do EGPO, tá? Fazendo o curso. Não vai conseguir, gente, nenhum certificado de navio-tanque básico ou avançado é dado por embarque. Antigamente era feito isso no FNT. Mas foi visto, depois que entrou a emenda de Manila, essa parte toda foi corrigida. Não tem como solicitar uma certificação, tá? Não tem como solicitar uma certificação avançada por embarque. Tá? É necessário, de qualquer maneira, fazer o curso. O POM, que normalmente faz seu estágio, seu preste, a bordo de plataforma semi-submersível, que não seja plataforma fixa, um FPSO ou coisas assim, navios desse tipo, eles vão ter o seu EBPQ, EBGL, que é a parte teórica, que eles fazem no centro de instrução, e vão poder solicitar, vão poder apresentar esses embarques realizados quando forem fazer a seleção de navio-tanque avançado, porque esses embarques contam para fazer o certificado de navio-tanque avançado, tá? Agora, sem nunca ter embarcado, ou pedir o avançado somente porque embarcou, não, tem que fazer o curso, tá bem? Não é dado curso e não é dado certificado por embarque, tá bom? Logo vou falando porque já aconteceu de várias pessoas solicitarem na DPC um certificado de navio-tanque avançado, achando que por embarque conseguiria, porque o FNT antigamente fazia isso,
tá? O antigo FNT, que é a familiarização de navio-tanque. Passando aqui. Bom, outra modificação que nós tivemos na norma 13, a antiga e a anterior, que gerou muita polêmica, foi exatamente esse pedaço, esse trecho do primeiro ON, tá? Qual o trecho do primeiro ON, Luiz? Observem que muitos queriam pedir esta certificação, que era direito do ACOM, por exemplo, até 2001. Vejam que aqui a norma 13 não tinha sido atualizada para a COM B e nem a COM C, tanto na parte de máquina quanto na parte de náutica. E eles achavam que eles tinham, o pessoal que fez a COM B e a COM C, baseado no que estava escrito na norma, eles achavam que eles poderiam receber a mesma certificação que os ACONs até 2001 tinham, por conta exatamente do que está escrito aí. Agora, a interpretação de texto, gente. Está escrito lá, ACOM até 2001. Eu acabei de dizer que a administração pública só pode legislar, só pode fornecer alguma coisa mediante legalidade, princípio da legalidade. Nós somos amarrados na administração pública, diferente da privada, podemos fazer tudo baseado na legalidade. Se não tiver escrito, a administração pública está vedada, tá? Agora, se está previsto, beleza. Se não está previsto, não pode. Tá bom, gente? Isso é importante frisar. Por quê? Porque eles queriam a mesma certificação. Aí nós viemos e corrigimos. Observem que aqui, ó, eu já estou prevendo o ACON-C, e o ACON-C, tá? Eu estou tentando lembrar. Ah, isso aqui, um era, se não me engano, era para contramestre, e outro para mestre cabotagem, uma coisa assim. Eu não me recordo agora. Mas observem que nós corrigimos aqui, ó. Eles também não tinham essa regra 2/2. Se você observar, eles aqui não tinham a regra 2/2. Tá vendo? Eles eram aqui, ó. A ZON e acabou. Tá vendo? Aqui é que entrava, ó, a regra 2/2. Tá? E o que nós fizemos? Nós colocamos todos juntos numa única tipo de inscrição e ascensão e colocamos a regra 2/2 com essas limitações. É importante você conhecer esse quadro do anexo 2 alfa, porque muitas das vezes vocês recebem uma limitação e por tempo vocês podem retirar essa limitação e vocês desconhecem. Por exemplo, o segundo ON, aluno da EFON, por exemplo, depois de 1 ano de embarque, vou baixar aqui, após 1 ano de embarque como oficial de quarto, pode receber a regra 2/3. E aí, o que acontece é que grande parte desconhece uma coisa. Quando você recebe essa regra 2/3, você te possibilita comandar a embarcação sendo segundo oficial de náutica, mas em navegação interior. Eu posso comandar navegação interior, por exemplo, as barcas. Eu posso ter um segundo ON na navegação das barcas? Pode. Aqui está dizendo qualquer AB. Agora,
o que acontece? Mas eu não estou imediatando. Posso imediatar? Não, não pode. Ah, mas comandar pode imediatar, não pode? Ele recebeu a regra 2/2. Se ele não recebeu a regra 2/2, ele não pode imediatar. Por que foi feito isso? Aí, isso já é outra esfera, outra seara, e isso aí, tudo que vocês estão vendo aqui está baseado na Convenção e Código STCW, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Isso está previsto no STCW? Está previsto no STCW. Quem tem a regra 2/3 não tem previsão de imediatar, tá? Por isso não é possível imediatar sendo segundo ON, tá bom? Aqui não equivale a regra quem pode mais, pode menos, tá bom? Somente quando ele for a primeira ON, ele vai receber a regra 2/2 e vai poder trabalhar como imediato, tá? Se ele embarcou em navios até 3.000, como oficial de quarto, significa que ele vai pegar a sua certificação como primeiro ON como imediato, limitado aos navios até 3.000, tá? Ele vai tornar imediato com limitação até 3.000. Se ele embarcou em navios, como oficial de quarto, em navios acima de 3.000, aí ele recebe a 2/2 para imediatar sem limitação de arqueação bruta. Perfeito? Esse é o porém dos asteriscos que vocês estão vendo ali nas limitações das embarcações, tá? A mesma coisa o ASON. Isso serve para a EFON e para o ASON, tá? Aqui vocês vão ver, ó, o ACOM B, que na antiga Normand não era previsto, porque esse curso foi feito bem depois. E observem que o ACOM B não dá direito à regra 2.2. Dá direito à regra 2.2 aqui? Não dá direito à regra 2.2. Só que grande parte dos marítimos, quando baseado na norma anterior, quando viam essa situação aqui, ó, observem que está escrito o quê? ACOM. Tá vendo? Está escrito ACOM, não está escrito ACOM B, nem ACOM C. Eles queriam receber, o ACOM B queria receber a regra 2/2 aqui, recém saído da escola. Não pode. Porque esse pessoal aqui, a partir de 2002, a palavra mais recomendação, por exemplo, foi retirada da Normand. Por quê? É um absurdo você ter que ascender de categoria, para ascender da sua categoria, uma coisa que você tem direito, que é ascender da sua categoria, e pedirem recomendação da empresa dizendo se você pode ou não ascender de categoria. Ou seja, a carreira do aquaviário estava limitada se a empresa que ele estava trabalhando queria ou não que ele ascendesse de categoria. Isso era um absurdo. Hoje isso acontece ainda com alguns cursos. E mesmo assim foi retirado de alguns cursos, tá? A recomendação de empresa. Existe indicação de empresa, por exemplo, de navio-tanque, como a Elcano, a Flumar, que trabalham de navio como navios-tanque, gazeiros e petróleo. E aí a autoridade marítima, essas empresas indicam seus marítimos para fazer o curso, porque a autoridade marítima precisa observar que é uma necessidade por eles terem esse tipo de navio. Então, por isso, eles dão uma certa eles observam mais essas pessoas que recebem indicação de empresa do que as pessoas que estão avulsas, tá? Exatamente porque é necessário que os seus marítimos que já estão embarcados com o básico precisam fazer o avançado e por isso, tá? Por isso eles têm não estão preterindo os demais, mas tem uma certa recomendação melhor
porque estão passando por esse tipo de navio. Vou passar aqui. O entendimento desse anexo 2 alfa ficou muito mais fácil. Luiz, isso aqui, ó, gente, na época que nós fizemos essas observações no anexo 2 alfa, isso aqui foi todo estudado para que o APAC, para virar mestre cabotagem, ia ser dividido no APAC, tá vendo? Em duas partes. Só que isso não foi feito, e isso aqui virou um elefante branco e segue a regra no momento da antiga Norma 13, tá bom? Ainda não foi feito, não mudaram a nomenclatura dos cursos, estão mudando a estrutura, mas pelo antigo APAC, tá? Ainda não foi feito a atualização dos cursos do APAC. Foi feito uma parte, só que não correu como deveria, e aí a Norman ficou, de certa forma, desatualizada novamente, tá bom? Uma coisa que é importante frisar é que o contramestre, por exemplo, vejam aqui, marinheiro que fez o APAC e que tem os cursos de EROG, ARP e ENET vão a contramestre. Luiz, mas existiam os contramestres que fizeram curso do CAAC. Eles não recebem, vejam que isso daqui, olha só, aqui estava dizendo certificação, mas não dizia, aqui ó, 1031. Entenderam? Ou seja, o cara recebia o contramestre na regra 2/5, hoje atualmente, contramestre, mestre cabotagem, com 2/5, com certificado 1031. Você não vai prever, por exemplo, o cara com a regra 2/5 aqui. Veja que esse cara aqui, ó, recebia uma regra 2/4, certificado 1034. O cara que era contramestre, que veio de CAAC, não recebe certificado 1031. Só quem veio de APAC. E aí os sindicatos quicaram. O sindicato do contramestre e mestre de cabotagem. Isso foi uma das coisas que nós fizemos na revisão da Norman, que foi retirar os 1031 dos contramestres oriundos do curso do CAAC. O sindicato, por desconhecimento, foi pleitear na DPC. Não, mas por que vocês revogaram o 1031 desses contramestres que vieram do CAAC? Porque não está previsto. Porque já não estava previsto. Foi feito de modo errado. Tá? Foi um erro. E como eu disse anteriormente, a súmula 473 do STF diz que a administração pública, por atos errados, elas podem revogar os seus próprios atos. Isso foi erro. Por conta desse erro, vários certificados foram suspensos. Tá? E quando é que ele poderia ter recebido o 1031? Quando ele fosse se formar a MCB. Quando ele viesse ser MCB, aqui, ó. Tá? Contramestre, com mais de 2 anos, com EROG, EARP e ENET. Independente do curso aqui, ó. Tá? Se ele é CAAC ou se ele é APAC. Se ele cumpriu, o cara do CAAC cumpriu esses requisitos aqui, ele viraria MCB com certificado 1031. Ele entraria nesse quadro aqui. Tá bom? Por isso, o certificado 1031 de contramestre que veio do CAAC foi revogado. Tá bom? Por conta exatamente dessa modificação da Norman. Você vê que na Norman, ó, nós já fizemos essa correção. Por exemplo, não existe contramestre 2/5, 1031, vindo do CAAC também. Tá bom, gente? Foi feita essa correção e ele não poderia ir. Perdão. Ele não poderia, por exemplo, receber o 1031, porque ele veio oriundo de CAAC.
Mas isso tem algum problema? Isso tem algum porquê, Luiz? Tem. Tem por conta das sinopses dos cursos, tá? Esse é o grande porém de grande maioria. Outra coisa que foi modificada, que é importante frisar, foi essa situação do moço. O moço com mais de 2 anos de embarque, isso foi modificado para apenas 1 ano, tá? Moço vai a marinheiro com 1 ano. Alguma dúvida até aí, gente? Estão conseguindo acompanhar? Estou sendo muito rápida. Estou fazendo um paralelo da antiga Normand com a nova Normand para vocês verem que muita coisa foi vista, revista e foi modificada e teve um porquê. Então, beleza. Bom, eu vou passar. Vejam, só quero um adendo. Por isso que eu não recomendo nunca fazer esse curso do marinheiro auxiliar. Marinheiro auxiliar de convés, ele não é previsto na convenção STCW, tá? Ela não, aliás, a categoria não é prevista em lugar nenhum, tá? Porque só o Brasil trabalha com categorias. Tá? Eu acredito eu que só o Brasil. Até então nunca vi nenhuma, eu não tenho nenhuma algum relato que algum país tenha colocado categoria. Já vi em alguma CIR peruana uma categoria, mas não sei se eles dividem os peruanos em categoria, como no Brasil, tá? Pelo que eu sei, não. Bom, observem que o moço de convés, eles fazem o curso e recebem a regra 2/4. E aí eles vão poder ter essas limitações aqui que vocês estão vendo, tá? Já o marinheiro auxiliar de convés, ele não tem regra, tá? E não pode ascender de categoria. Ou seja, é uma categoria que vai morrer assim. Começou como auxiliar, vai morrer auxiliar e sem regra alguma. Tanto que eles não têm direito nem ao certificado 6.1, tá? Eles não têm nenhuma regra, ou seja, nem a 6/1 eles vão receber. Tá bom? É só para vocês poderem entender que essa categoria aqui, ó, é muito mais fácil eu fazer o moço de convés do que o MAC. Tá bem, gente? Bom. Ok. Depois eu vou disponibilizar, Joclemi, depois eu vou disponibilizar no YouTube, na página da Aquatrip, tá? Depois você procura a página da Aquatrip, assessoria, que eu vou disponibilizar essa aula, tá bom? No YouTube. Aí você complementa teu conhecimento. Bom, gente, o que vocês vão poder observar aqui, por exemplo, essa aqui, ó, essas foram outras modificações. Vocês podem observar que na norma anterior ficava tudo muito solto e sem nenhuma explicação a mais. Eles já passariam por fluviário e todas as dúvidas da autoridade marítima, da comunidade marítima, ficavam. Então, o que nós fizemos? Reunimos algumas das regras. Por exemplo, essa aqui, ó, foi uma grande modificação. Por quê? Isso está previsto na Convenção STCW, nas tabelas do Código. Que essas regras são obrigatórias para quem tem regra 2.1 e para quem tem regra 3.1. Só que o cara simplesmente, as pessoas ignoravam isso, tá? Ou seja, a regra 6.2 é obrigatório, aqui o que eu falei ontem em relação ao marinheiro. Lembra o que eu falei em relação ao marinheiro de convés? Como é que o marinheiro, o moço vai a marinheiro, ou melhor, como é que o marinheiro, de regra 2/4, consegue uma regra 2/5,
sequer fez o curso do ESS. Eu te pergunto, você empresa, seus marinheiros com certificado 2/5, todos eles têm ESS? Ou quando foram solicitar a regra 2/5, se preocuparam, por acaso, em solicitar fazer o curso? E eu digo para vocês que grande maioria não tem. Então, como é que estão exercendo a 2/5? Como é que você pega um marinheiro, pega a regra 2/5? Ah, ele tem a regra 2/5, Luiz. Porque o cliente cobrou um marinheiro com regra 2/5. Sim. Eu te pergunto, para ele ter a regra 2/5, ele precisa do curso do ESS. Ele possui? Então, como é que deram uma regra 2/5 para ele, se essa regra é obrigatória para a aquisição da regra 2/5? Entenderam agora a discrepância que foi feita? Jamais poderia ter sido feito, jamais poderia ter sido emitido um 2/5 para um marinheiro. Por quê? Porque grande parte dos marinheiros não possuem o curso de sobrevivência e salvamento. E aí, foi emitido um certificado 2/5. Enquanto, no entanto, contramestres e mestres de cabotagem, todos eles, grande parte deles, possuem o curso do ESS. E se não possuem, também estão errados. Tá? Também estão errados. Precisa ter um tempo de embarque apenas para... Como assim? Eu só não entendi esse final aqui, o Hamilton. Ah, para ter 2/5. E é exatamente. Só que, olha só, é porque eu queria só passar um pouco, porque esse foi uma interpretação que foi dada na convenção STCW completamente errada da aquisição dessa regra. Sabe o que dizia essa regra? Essa regra dizia o seguinte: até 2012, ou melhor, até 2017, quando a convenção entrou em vigor, muitos marinheiros de convés já exerciam funções a bordo, equivalentes à regra 2/5, até 2017. Depois eu vou apresentar para vocês essa parte, porque não está aqui, é que eu não me situei nessa parte, mas vou dar uma pincelada rápida. Aí a interpretação foi equivocada. Porque, veja bem, um cara que faz embarque hoje, em 2020, que chegou a moço, a marinheiro de convés, em 2017, vamos supor, ele ascendeu de categoria a marinheiro de convés em 2017. A convenção STCW prevê que você que tinha exercido como é que se diz? Funções inerentes à regra 2/5 poderia requerer até 2017. Entenderam isso? O marinheiro quem recebe 2/5? Os marinheiros que estavam já exercendo funções da regra 2/5 até 2017 poderiam requerer a regra 2/5, porque eles já estavam na função. Depois disso, eles deveriam fazer o curso. Aí qual foi a interpretação? Vamos dar a regra 2/5 para os marinheiros, porque grande parte estão desempregados e porque grande parte das empresas, dos clientes, né, das empresas internacionais, dos navios, estão pedindo um marinheiro apto de convés e de máquinas com regra 2/5. Entende-se por marinheiro, minha gente, todos que são marítimos. Todos são marinheiros. Marinheiro é uma nomenclatura. E nós, na portaria 347, já tínhamos sido claros quem seriam os marinheiros aptos de convés e marinheiros aptos de máquina, que seriam os contramestres, mestres de cabotagem, CDMs. Só que numa conversa que foi realizada, permitiu a regra 2/5 para todos os marinheiros com um ano
Tem lá os requisitos da portaria 215 e depois a atual portaria, que eu esqueci o número. 219, acho, sei lá. Só que tem um porém. Esqueceram de uma frasezinha lá embaixo dessa portaria. Atividades relevantes. Funções relevantes. Tá? Ou seja, gente, foi dada uma regra 2/5 para esse marinheiro, criou-se um problema de mercado, inclusive criou um problema jurídico, na esfera jurídica, porque, por exemplo, se o marinheiro de convés recebeu essa regra, perfeito? Isso significa dizer que equiparado ele pode trabalhar, se ele está recebendo 2/5, porque disse para mim que exerce função relevante, como, por exemplo, um contramestre. E aí ele pode receber como um contramestre, certo? Sim. Eu posso colocar uma equiparação de função, por exemplo. Exatamente. Só que, vejam bem, foi o que eu disse. Como é que um cara hoje, que se formou em 2000, foi marinheiro em 2017, 2018, depois de um ano de embarque, requer esse tipo de regra? Como é que um cara que está chegando agora, a marinheiro, um ano de embarque como marinheiro agora, em 2020, vai pedir isso daí? E as capitanias continuam emitindo, e estão criando cada vez mais problemas. Por quê? Hoje nós temos marinheiros de convés e máquinas com regra 243/4 que estão sendo preteridos no mercado porque não tem regra 25 e 35. E estamos vendo contramestre e mestre de cabotagem, assim como seus CDMs, desempregados, quando na verdade a regra era dada a eles. Por quê? Porque eles têm o entendimento, o conhecimento e a proficiência necessária para a requisição daquela regra. Enquanto o marinheiro não tem proficiência para ter uma regra 2/5. Então, eu estou mostrando para vocês que o que está escrito, está escrito. Já está escrito isso na Normand. Já está preconizado isso na convenção. Então, você que é de empresa, se a sua empresa quer um marinheiro apto de convés, um apto de máquina, procure um contramestre, mestre de cabotagem, para não perder, para não estar ganhando, levando gato por lebre. Tá? E olha que eu sei que tem muito marinheiro com 2/5, 3/5, que vai me odiar, porque eu estou falando isso, vai perder, porque tem medo de perder o emprego. Mas precisa fazer o curso para estar devidamente habilitado. Sem a devida habilitação, você não tem competência para estar trabalhando nesse quesito, tá? Nesse tipo de navio, fazendo esse tipo de função a bordo, tá? Então, isso vai aqui, eu estou deixando vocês aqui exatamente o conhecimento e o porquê de não ter essa regra 2/5, de não existir essa regra 2/5 para marinheiro de convés e de máquinas. Eu tenho certeza que o sindicato dos marinheiros que vão ouvir isso daqui vão me odiar. Mas eu estou aqui como advogada e letra da lei, tá bom? Como letra da lei, tá bom? Vamos lá. Aqui diz a respeito da regra 5.1, ou seja, se você tem, quando houver intenção do aquaviário realizar embarques em petroleiros, químicos e gaseiros. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso daqui, ó. Vieram me perguntar, por exemplo, Luiz, se eu for revalidar o meu certificado, que tem verso atrás, e que eu vou perder as minhas regras, quando eu der entrada, você que é a COM, vai dar entrada em revalidar o seu certificado. Luiz, eu vou perder a minha regra? Olha aqui o inciso 4 dessas orientações gerais. O curso de ACOM, que foi extinto em 2012, substituído pela ACOM B e ACOM C, os certificados emitidos para os marítimos que concluíram a ACOM serão revalidados com as mesmas regras contidas no certificado anterior.
Ou seja, você pode revalidar o seu certificado normalmente, porque você não vai perder a regra que vocês já receberam, tá? É diferente do pessoal que fez o ACOM B e ACOM C, que não estava previsto na norma anterior, receberam a regra errada pelos centros de instrução, e aí a DPC, quando eles foram revalidar o certificado de competência, a DPC viu o erro dos centros de instrução, e fez a correção dos certificados. Quando eles fizeram isso, foi uma choradeira danada, porque vários aquaviários, vários marítimos perderam regra e com isso perderam seus empregos. Mas vejam bem, grande parte já sabia que estava errado, porque estava inclusive preconizado no PREPOM. Eu sei que PREPOM não é norma, eu sei que PREPOM não é lei, mas um edital é força de lei dentro de um concurso. E quando você vai fazer um curso, você já sabe quais são os pré-requisitos que você precisa ter e o que você vai ter como consequência daquele curso. Então, não adianta recorrer à Norman depois de ter feito esse curso, porque não estava previsto. Entenderam? A única previsão era o edital. Por isso, foi corrigido diversos SACOMs, tá? Foram emitidos de forma errônea pelos centros de instrução, por erro mesmo, tá? Por falta de conhecimento, por inúmeros motivos. Cochilaram ali e deram o que não devia para alguns aquaviários. Só que eles se valeram disso, conseguiram emprego, e aí depois, para cortar isso, acabaram perdendo emprego e ficando com raiva da Marinha. Infelizmente, quando chegou na parte de certificação, nós fizemos a correção até estar navegando sem a devida habilitação. Tá bom? Bom, vamos lá para a máquina. Eu vou passar aqui porque são fluviários e pescadores, tá, gente? E a seção de máquina, Luíse? A seção de máquina não teve tanta modificação assim, não. Tá bom, gente? Vamos lá, vou pegar a Norman 13 da parte de máquina. Opa, passei direto. Vamos lá. Vejam que o OSM, por exemplo, continua a mesma coisa. 1 ano com mais 3 anos e junto o APMA. A Norman 13 dizia 1 ano, 3 anos de embarque e o APMA. Até aí, tudo bem. O que acontecia? A mesma coisa com a portaria 74. Observem que a portaria 74, as pessoas iam à OSM sem ter feito o APMA. Aliás, minto, ao contrário. Ao contrário de náutica, que o pessoal ia à CLC e permitia-se fazer sem o APNT, eles iam à CLC sem o curso de aperfeiçoamento, isso na máquina não era possível. O primeiro OM, ele teria, de qualquer maneira, que fazer o APMA, mesmo amparado, mesmo quando ele chegou ao primeiro OM pela portaria 74. Porque quando chegasse aqui, ó, de qualquer maneira, eles teriam que fazer o APMA, diferente do pessoal da náutica. Conseguiram entender isso daí? Por isso que não teve assim o pessoal da máquina não teve não tiveram tantas reclamações, tá? Isso aqui já estava no corpo da Norman, tá? Tudo isso daqui já estava no corpo da Norman. Nós só colocamos aqui, no anexo 2 alfa, estava jogado na Norman 13, numa parte da Norman 13. Aqui, obrigatoriamente, vocês estão vendo que eles só vão a primeiro OM agora com o APMA, tá bom? Vejam que o ACOM-C é um curso obrigatório para aqueles que fizeram um ACOM-B e vieram de subalterno. Obrigatoriamente, é como se fosse uma habilitação para fazer o APMA,
tá? É necessário fazer o ACON-C para fazer o APMA, e tudo isso é complemento de formação, tá bom, gente? Isso tudo está escrito nas sinopses dos cursos, e viram que faltava para poder ir a primeiro OM, faltava qualificação para esses ACONs, e aí foram acrescentando qualificação. Eu posso dizer para vocês que os nossos primeiros oficiais de máquina, que vieram de subalterno, ACONs, e que estão passando pelo ACON B, ACON C e depois a PMA, eles simplesmente estão super qualificados. Porque depois de ter passado por tudo isso, com certeza, eles têm aptidão para irem a primeiro OM. Tá bom? Pelo tempo de embarque, pela experiência e pelo conhecimento, entendimento e a proficiência que eles adquiriram ao longo de todo esse tempo de marítimos, tá bom? A mesma coisa foi aqui, tá? A única coisa que eu não concordo, e aí é uma situação minha, e aí eu vou dizer para vocês, eu não sei como é que se resolveria isso, é o eletricista. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito agora. Eletricista chegar a oficial de máquina, quando, na verdade, eu entenderia que o eletricista, que veio de baixo, tá, gente? Subalterno, que fez um curso de engenharia elétrica, eletrônica e tudo mais, por que não receber a regra 3/6? Mas aí é uma opinião minha. Ah, mas eles não têm qualificação, o Brasil não oferece a qualificação da 3/6. Muito bem, então façam. Então qualifiquem. O que não dá é pegar um eletricista que mexe somente com isso aqui e virar um segundo oficial de máquina, que nada tem a ver com a profissão dele. Entenderam? Mas isso é algo que eu venho estudando ao longo do tempo e a opinião fundamentada em grande parte de estudos que eu já realizei. Tá bom? Eles com certeza devem ter um porquê. Bom, aqui vocês vão ver toda ela prevista, o ACON B e o ACON C, que antes na Norman não existia. Tá? Os cursos de APAC, CAAC e todos os cursos necessários foram atualizados, estavam todos eles desatualizados. As regras competentes, ó, que o eletricista antigamente era 3/4, a antiga Norman 13 formou eletricistas e ainda era prevista 3/4 para eletricista. Tá? E aí foram legislando por meio de mensagem e portaria. Até que veio o anexo 2 alfa e colocou tudo no seu devido lugar. Tá bom? Então, essa lenda de que a Marinha não se adaptou à Convenção STCW, eu desconheço. Porque desde 2012, quando na verdade, nós estávamos observando as mudanças de Manila, o que mais fizemos foi legislar por portaria até que a revisão da Norman fosse feita. E a gente colocou grande parte do que interessava principalmente aos marítimos, que é essa parte do anexo 2 alfa, da ascensão de categoria e certificação, toda ela fundamentada na Convenção STCW. Tá? Então, Luiz, eu recebi uma regra, mas não tem nada a ver com a STCW. Eu posso dizer para você que tem. Tá? Porque tudo foi feito baseado na Convenção STCW. Estudos foram feitos para poder fazer essa revisão do anexo 2 alfa. Bom, aqui nós vamos mais uma vez falar sobre as observações gerais, que é importante para todos. O que é importante, gente? É exatamente essa parte aqui, ó. As regras 6.2, 6.3 e 6.4 são obrigatórias para quem possui o nível operacional e a regra 3.1. Observe que tem muitos oficiais de quarto que saíram dos centros de instrução sem o curso do ESS e sem curso do ESIA. Então, se você não tem o curso do ESS, se você não tem o curso do ESIA, por exemplo, e o certificado de EPSM, você está descumprindo o que preconiza a sua regra 3/1. Tá?
faltou esse curso, faltou essa matéria, faltou essa disciplina na tabela, na sinopse do seu curso. E aí você terá que fazer esses cursos nos centros de instrução. Tá bom? Para quê? Para que a sua regra 3.1 não fique capenga de formação. Entendeu? O cara tem uma regra 3/1 sem, na verdade, a qualificação, a competência correta para ter essa regra aqui. Quando a gente não tem essas aqui, quando o marítimo não tem essas aqui e ele é oficial de máquina ou oficial de náutica, ele não tem a regra 2/1, 3/1 completa. E, sendo assim, está capenga de formação. Tá? Por isso a exigência do ESS, do ESIA e do TBS. Tá bom, gente? Onde está previsto isso? Eu vou mostrar já para vocês na convenção. Bem rapidamente. Porque tem tanta coisa na convenção para ver, que aí a gente... Isso é assunto para outra live, outra videoaula. Tá? Aqui estão todas as partes de certificação que vocês precisam saber. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa que... Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês uma coisa que é importante na revalidação de certificado. Tá? Só um minutinho. Não é esse aqui, não. Vamos lá. Olha só. Uma vez que você tenha revalidado seu certificado de competência com todas essas regras, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, todas essas regras, tá bem? Se vocês colocarem todas as regras no 1031, certificado de competência 1031, tá aqui, ó. Vou pintar, tá? Vocês não precisarão revalidar os 1034. Por quê? Porque será revalidado uma única vez, num único documento. Conseguiram perceber isso daqui escrito na norma? Desde que o marítimo anexe tais certificado em requerimento protocolado na organização, jurisdição, a partir do momento em que essas regras constem efetivamente no certificado de competência, serão revalidadas juntamente com o próprio certificado de competência. Ou seja, preciso revalidar aqueles verdinhos todos a cada 5 anos? Não, se já estiver no seu certificado de competência. Uma vez revalidado no certificado de competência, você só precisa estar a bordo com o certificado de proficiência para dizer que fez aquele curso. Para apresentar um auditor, para apresentar ao inspetor que você fez aquele curso e o período que você fez aquele curso. Mas não mais precisará fazer a revalidação dos 1034, dos certificados de proficiência, por já constarem no 1031. Tá? Grande parte dos marítimos não sabem disso, e aí ficam revalidando aquela montoeira de certificado de 6.2, 6.3, e não é necessário. Eu vi gente revalidando PSM, eu vejo gente revalidando EBCP, sem necessidade alguma. Outra coisa que eu observei nesse período que trabalhei na DPC e também trabalhei na empresa, é que empresas de navegação tinham a mania de mandar o marítimo, já com o EOPN, a fazer curso de EBCP. Tá? Os oficiais que já possuem regra 6.5 ficarão dispensados que possuírem da regra 6.6. Por quê? Porque a tabela da regra 6.6 EBCP está inserido na tabela 6.5. Sendo assim, a quem tem a regra 6/5 tem mais qualificação, tem mais proficiência, é mais completo do que a regra 6/6.
Então, não há necessidade de fazer curso de EBCP, uma vez que você já tem, perdão, o EOPN, ok? Vi muito o marítimo se inscrevendo em EBCP, já tendo o EOPN. E aí incha mais o centro de instrução, sem necessidade alguma, tá? Assim como a 6/5, não, Leonardo, o cuidados médicos não tem nada a ver com o EPSM, não, tá? Isso é uma coisa errada que todo mundo diz. O cuidados médicos tem uma função, o EPSM tem outra. Tanto é que o cuidados médicos, ele só é válido para quem tem regra 2/2. Um oficial de máquina não tem necessidade de fazer cuidados médicos, por exemplo, tá bom? O que diz o código, a convenção STCW, nas competências do cuidados médicos, é que quem tem o certificado 6.4, parágrafo 2º, para cuidados médicos, tem um tipo de proficiência e vai exercer um tipo de função a bordo, diferente de todos os outros marítimos que têm primeiros socorros médicos, que é obrigatório que eles possuem esses certificados, tá? Então, cuidados médicos não é maior do que o curso de primeiros socorros, tá? Por conta do que eles estudaram, por conta das tabelas do STCW. Se você fizer a comparação das tabelas, das proficiências que eles estudaram no cuidados médicos e no EPSM, você vai ver que eles são, na verdade, diversos, tá bom? Mas, Léo, isso acontece demais nas empresas. Muita gente acha que quem tem cuidados médicos não tem necessidade de fazer o certificado, o EPSM. Está errado, é só solicitar a emissão. Tá? Isso aqui nós já vimos ontem, enfermeiro, asa, cozinheiro e taifeiro. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas categorias? O Hamilton, o que acontece é o seguinte, nada tem a ver a regra em relação àquela relação hierárquica de números, não. Tanto é que, por exemplo, quem tem regra 2/1, oficial de quarto, ele primeiro vai ter a regra 2/3, que é a navegação costeira específica, para depois ter a regra 2/2, tá? Ou então ele já adquire, por exemplo, oficial de náutica, vai adquirir já direto a 2/2 e não vai precisar passar pela 2/3. A 2/3 é uma regra de navegação apenas de navegação costeira, tá? Então, o oficial de quarto, muitas das vezes, passa desapercebido essa regra, porque quando ele for a imediato, ele não vai precisar, porque ele já vai receber a 2/2 e a 2/3 juntos, tá bom? Mas, teleologicamente, não tem nada a ver a ordem do trator, não altera o viaduto nesse caso aí, tá bom? Nesse caso, não tem, hierarquicamente falando, as regras não têm nada a ver uma com a outra. Por exemplo, a 6.2. A 6.2, com a emenda de Manila, ela foi dividida em duas. 6.2, parágrafo 1º, 6.2, parágrafo 2º. Uma independe da outra. É obrigatório a 6.2, parágrafo 1º, que é o ESS, mas não é obrigatório a 6.2, parágrafo 2º, que é o ERR, por exemplo. Exatamente, é um labirinto. Por isso que é importante a disseminação do conhecimento, tá? Que a grande maioria acha, como, por exemplo, acha que por ter uma regra supostamente superior, ele vai poder fazer algo abaixo, e não tem nada a ver, tá bom? Como foi o caso do cuidados médicos que o Leonardo citou, tá certo? Por aqui, a Norman não tem necessidade, mas devo colocar a mais, que isso aqui não tem nada a ver com o marítimo. O que eu poderia falar para vocês, apresentar da Norman 13, basicamente é isso, em relação à carreira de vocês. E eu vou dar uma pincelada bem rápida na convenção. Vou fechar aqui, ó. Aliás, não vou fechar não, deixa assim que pode ser que eu precise. Para voltar, para tirar alguma dúvida.
Vou começar falando da convenção, onde ela é aplicável. Essa é a convenção STCW. A convenção STCW ela foi primeira vez redigida em 1978. E eu vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui, ó. O nosso país só conheceu a STCW através quando o Brasil foi signatário em 1984, apesar dela existir desde 1978, o Brasil só ficou sendo signatário, só se comprometeu a partir de 1984, por esse decreto aqui. Agora, onde estão amarradas todas aquelas regras e todas essas regras que vocês... Espera aí que eu vou interromper, eu esqueci aqui, espera aí. Só um minutinho que eu esqueci de compartilhar com vocês essa telinha do decreto. Pronto. Eu espero que estejam todos visualizando o decreto. Esse decreto, pelo que vocês estão vendo, olha o que diz, ó. É o que trouxe, dizendo que o Brasil era signatário e que seria obrigatório, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Observaram isso aqui? Observar essa situação aqui? Será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Ou seja, não tem como fugir da Convenção STCW e não tem como ferir a Convenção STCW. Tá? Ou seja, quando eu coloco uma competência, uma proficiência para uma categoria da qual ela não possui, por ela não ter estudado, ele está ferindo, de certa forma, a convenção, por não estar cumprindo tão inteiramente o que ela contém. Tá? Logo depois, não, em 2010 veio a convenção as emendas de Manila, foi uma reunião, a primeira convenção de 1978, a reunião foi feita em Londres, tá? E aí, em 2010, foi feito em Manila, nas Filipinas. E aí veio o decreto 6846, em 2009, promulgando as emendas. Vejam que as emendas, desde 2009, já estariam em vigor no Brasil. Tá? Por quê? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Então, nós fomos signatários das emendas e que, olha aqui, ó, mais uma vez, elas deveriam ser executadas e cumpridas tão inteiramente como nela se contém. Perfeito? Portanto, se você está estudando muito, se o CIAGA, se a Autoridade Marítima teve que revogar muitas regras, ou então exigir que você fizesse curso complementar, é porque baseado nessa convenção e nesse decreto. Tá? Não tem como fugir do que está escrito. Entenderam? Por isso, muitos não entendem que quando chegou a convenção, STCW não gerou direito adquirido. Entendeu? Nós estávamos cumprindo os decretos que foram feitos. Nós estávamos cumprindo aquilo que já foi determinado e onde o Brasil foi signatário. O Brasil é signatário de uma convenção, é signatário das emendas, e nós tínhamos que cumprir as exigências que Manila fez. Então, pegamos todas as emendas, estudamos as emendas, e assim nós fomos colocando na Norma 13, de acordo com as emendas. Por isso, muitos certificados de competência foram retirados, por isso, várias regras foram retiradas, porque foi visto que aquele aquaviário, aquele marítimo, não poderia, teria que observar as emendas de Manila. Eu ainda não, eu acredito que não. Ainda não. Tá? Eu acredito que ainda não.
Eu não acompanhei ainda não, mas acredito que não, senão já teria recebido alguma coisa, algum alertinha nesse daí. Tá bom, Leonardo? Entenderam até aqui? Beleza? Posso passar? Vou lá. Vou passar aqui. Ui, peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vou voltar lá na convenção rapidinho. Bom, vejam que nada é à toa. Olha só o que diz o inciso 2 do artigo 1º da Convenção. As partes se comprometem a promulgar todas as leis, decretos, ordens e regulamentos e a tomar providências que possam ser necessárias para dar à Convenção total e completo efeito, de modo a assegurar que, quanto à segurança da vida humana, então, a DPC agiu de acordo com o que está na Convenção. Tá? O que foi retirado foi a autoridade marítima cumprindo aquilo que já foi determinado na Convenção. Tá bom? Isso é importante frisar, porque o que teve gente achando que foi injustiçado, não foi injustiçado. Foi a autoridade marítima se adequando às normas, às exigências da Convenção, para não gerar qualquer problema em relação a estar descumprindo a Convenção. Tá, gente? Aqui você vai ver, por exemplo, o que é um certificado. Tá? Agora, vejam bem. Habilitado significa pessoa propriamente possuindo um certificado. Uma coisa que é legal vocês saberem. Lembram o que é habilitação lá na Lesta? É quem possui um documento, um certificado. Quem é habilitado? Aquele que possui um certificado. Tá? Isso está previsto aonde? Quem é marítimo? Quem é aquaviário? Aquele que possui um certificado devidamente válido, tá? Emitido pela autoridade marítima. Tá bom? E aqui vocês vão ver, ó, o que é navio que opera em navegação em mar aberto. Mas esse artigo 3º aqui que é bom se atentar. Onde se aplica a convenção? A convenção será aplicada aos marítimos. Luiz, mas e os fluviários? Os fluviários não seguem a convenção STCW. Estou falando isso porque me foi perguntado na aula do dia 2, um marítimo perguntando sobre os fluviários. E o fluviário é obrigatório ter certificado com regra da convenção? Já acabei de mostrar aqui que não, porque ele é aplicado somente aos marítimos. Fluviário não segue o STCW. Tá? Navio de guerra não segue STCW. É uma exceção. Tá bom? Embarcação de pesca não segue o STCW. Para quem não sabe, existe um STCW todo de pesca. E que, salvo engano, o Brasil não é signatário ainda. Embarcação de recreio também não segue o STCW. E embarcação de madeira também não. Então, se você fizer uma caravela, ele não vai ser aplicado o STCW. Tá? Caravelas não estão previstas no STCW, não seguem as regras previstas no STCW. Tá bom? Ou seja, Noé, quando fez a arca, não poderia estar previsto no STCW. Entendeu? Por isso, Noé teve a competência necessária, suficiente para conduzir a sua arca. Aliás, sua arca não, a arca de Deus que foi feita por ele. Beleza? Ai, meu Deus. Na Norma 13, Hamilton. Tá bom? Na Norma 13. Aliás, a Norma 13,
como foi visto lá, lá em cima, né? mais anterior no STCW que nós vimos, a Norma 13 ela é uma das leis de normas que é obrigatório que nós observamos o STCW e colocamos na Norma 13. Você viu que lá em cima, aqui ó, foi como eu falei para você, ó, as partes se comprometem a promulgar. Então, tudo que está previsto tanto para marítimo, fluviário, pescador, está previsto na Norma 13. Só que no caso dos marítimos, foi observado o STCW, porque nós somos signatários da convenção. Então, foi necessário a adequação de todos os marítimos. Se amanhã ou depois existir uma convenção que legisla sobre aquaviário, deverá a autoridade marítima fazer todas as adequações, tá bom? Por isso, teve tanta mudança para marítimo e não teve para fluviário. Beleza? Então, vamos lá. Vou passar só certificado. Outra coisa, os certificados para comandantes, oficiais e subalternos deverão ser emitidos para candidatos que, a critério da administração, veja bem, olha o que está escrito no STCW, a critério da administração. Se a administração disse que o oficial não tem aquela qualificação, ou que o subalterno não tem aquela qualificação, vejam que é um poder discricionário, a critério da administração, atendo aos requisitos para o serviço, idade e condições de saúde, de acordo com as disposições apropriadas. Então, os certificados deverão ser emitidos para candidatos que, a critério da administração, atendam esses requisitos aqui. E um deles era, olha só, olha o que se tem aqui, um deles era instrução e qualificação e exames. Se a administração percebeu que faltou alguma qualificação, que faltou alguma instrução, que você não tem aquela competência e aquela proficiência para ter aquele certificado, o que a administração tem que fazer? Baseado numa emenda de Manila, revogar. Infelizmente, por isso muitos sofreram perdas. Mas precisávamos... Veja bem, a convenção ela é internacional e tem força de lei. No momento que eu estou sendo signatário e estou colocando no meu ordenamento jurídico e preciso seguir o que está de acordo com a lei. Tá? Então, por isso também, baseado neste artigo 6º, é que muitos sofreram perdas nos seus certificados. Vamos lá. Eu quero me atentar, pessoal, que é, por exemplo, de empresa. Eu vou para o artigo. Só um minutinho. Isso aqui é só a parte mesmo da convenção. A revogação de forma direta, tá, Luana? Eles deveriam se adequar. Veja bem, o que é regra de competência não foi alterado, tá? Só quando foi percebido que eles tinham uma regra de competência que nunca foi prevista, inclusive anteriormente. Aí foi revogadas as regras e os certificados que eles possuíam e que, na verdade, não possuíam. Por o erro da administração, foi feita a revogação desse documento. Tá bem? Isso aconteceu. Agora, a regra de competência que já estava prevista, essas não foram retiradas dele. Regra de competência são as regras que eu digo que aquele marítimo, ele é de convés ou de máquina. Entendeu? Se ele adquirir uma determinada regra de competência... e já estava prevista, essa eu não posso tirar. O que foi tirado é que algumas regras foram colocadas erroneamente em certificados, já não estavam previstas e foi
foi adquirido. Mas, na verdade, não era possível, tá? Então, você vai olhar aqui na convenção, ó, tudo o que são regras, tá bom? Qual é a função, ó? Quem é o comandante, quem é oficial, quem é um oficial de náutica, quem é o imediato. Isso aqui é importante vocês que não têm o conhecimento darem uma lida, tá bom? Apesar de ser um conceito, às vezes passar numa auditoria é importante, tá? Para quem faz contagem de tempo de embarque, olha lá, o que significa um mês, tá bom? O que é uma função para quem vai fazer ascensão de categoria, é importantíssimo saber o que é função, porque vai ter o lançamento da CIR, na caderneta de inscrição e registro, tá bom? Essas nomenclaturas, apesar, para que eu vou ficar me atentando à nomenclatura? É importante por isso. Certificado de competência. Significa um certificado emitido e endossado a comandantes oficiais e radiooperadores, o GMDSS ou para abrasileirado EROG, tá? E habilitando o seu portador legítimo a servir na capacidade de desempenhar as funções envolvidas no nível de responsabilidade especificado nesse certificado. Olha aqui como é importante saber sobre nível de responsabilidade, olha. Nível de responsabilidade. Olha como é que é importante saber sobre isso, tá? Por quê? Porque se você não tiver no nível adequado para a sua função, por exemplo, o oficial de quarto, um oficial de quarto de náutica, por exemplo, ele é operacional, assim como oficial de quarta de máquina. No momento que ele vai à regra 2/3, ele pode exercer a situação de estar desempenhando um nível de responsabilidade nível gerencial, assim como ele também pode estar desempenhando uma responsabilidade em nível de apoio, operacional. Um oficial vai estar em nível de apoio? Não. Oficial já começa no nível operacional, tá bom? Quais são as pessoas que têm os 3 níveis? Por exemplo, vocês sabem me dizer se algum aquaviário possui 3 níveis? Os 3 níveis são apoio, ele possibilita apoio operacional ou regerencial. Alguém sabe? Gente, mestre de cabotagem e contramestre. Ele, com certificado de competência, quando o contramestre, o mestre de cabotagem, possui a regra 2/3 nos seus certificados, eles recebem o 1031, que é o certificado de competência. Se eles estiverem comandando os navios, por exemplo, tem alguns navios que, depende da arqueação bruta, lotam o mestre de cabotagem e contramestre como comandante, como certificado de competência. Ele vai adquirir o certificado de competência e, por isso, ele vai poder exercer nível gerencial. Ele tem capacidade para exercer os 3 níveis, dependendo da função que ele esteja a bordo. Por exemplo, se ele for um mestre de cabotagem, mas naquele momento ele está exercendo função de marinheiro, ou seja, ele está exercendo nível de responsabilidade apoio. Apesar dele estar com ser mestre de cabotagem lançado na CIR, como a sua categoria, ele pode exercer funções de nível de apoio de marinheiro ou moço de convés. Ele possui os 3 níveis, tá? Ele pode possuir os 3 níveis dependendo da função que ele esteja a bordo. Isso é importante? É importante, porque dependendo do que ele exercer, se ele não tiver, por exemplo, um determinado tempo de embarque, ele não vai poder fazer o curso. Eu ia falar isso agora. Vamos supor que um oficial, se você parar para analisar lá no... Vou voltar lá, então, na Norman 13. Isso é importante vocês saberem, porque olha aqui, ó.
pessoal que embarca, pessoal que está sendo oficial, por exemplo, e que embarca como... Vou pegar aqui, ó. Opa. Espera aí, só um minutinho, vou lá para cima, tá? Vou voltar aqui no anexo 2 alfa para poder mostrar isso aqui. Olha só qual é o requisito. Opa. Só um minutinho. Só um minutinho. Olha aqui. Se você está exercendo a sua função a bordo... Vou para cá, peraí. Peraí, rapidinho. É que a grande maioria... Olha só, observa aqui, Hamilton, primeiro OM com mais de 3 anos de embarque no nível 8. O que é o nível 8? O nível 8, esse aqui, OSM, é nível 9. Quem é o nível 8? O nível 8 é o cara que tem a regra 3.2, por exemplo, chefe e subchefe. Tá? Se você não exerceu a competência de subchefe, ou seja, o cara que não exerceu a 3.2 como subchefe, ele não vai poder fazer, ele não embarcou no nível 8. Ok? O nível 8 pressupõe que o cara tem que ser chefe, subchefe, ou seja, ter essas qualificações aqui, ó, no seu... Essa telinha de vocês, às vezes complica a minha vida. Peraí. Se você não tiver essas funções registradas na sua CI, se você não embarcou no nível 8, só embarcou, por exemplo, no nível 7, como é que você pode ir ao OSM? O cara, por exemplo, que é um 2OM, ele fez o curso do APMA, foi a primeira OM, mas nunca embarcou como subchefe. Nunca, jamais embarcou como subchefe. Ou seja, como você vai poder receber uma regra como OSM se você nunca embarcou como subchefe? Entendeu? Exatamente. Exatamente. Vou lá em cima. Tudo você vai precisar observar. Olha aqui, ó. Opa, vamos lá para cima de novo. Olha aqui, ó. Olha só que legal a pergunta que você me fez. Marinheiro de convés com mais de 2 anos de embarque no nível 4. Tá? No nível 4. O cara, ao invés de embarcar no nível 4, estava embarcando no nível 3. Lembra do quem pode mais, pode menos? O marinheiro estava embarcando só no nível 3, como moço. Peguei a minha CI, só embarquei como moço. Moço, mesmo sendo marinheiro. Nunca embarquei de marinheiro. Jamais embarquei de marinheiro, apesar de ser marinheiro. Só embarquei como moço. Aí eu posso ir fez o curso do contramestre, mas nunca embarcou como marinheiro. Para ir a contramestre, você precisa de embarque no nível 4. Como é que você pode, mesmo fazendo curso, tá? Mesmo fazendo curso. Aqui, ó. Você vai ter que ter 2 anos de embarque no nível 4, no APAC, ou fazer o curso APAC 1 CBN5. Ou seja, o que você não teve de tempo de embarque, você vai ter que
completar sua formação para poder, aí sim, ir a contramestre. Tá? Ou seja, o cara veio do APAC, nunca embarcou no nível 4, só embarcou no nível 3, e aí ele quer pleitear sua vaga como contramestre sem passar por esse curso aqui. Veja que é ou, não é e. Tá bom, gente? Ou ele faz isso, ou ele embarca no nível 4. Tá bom? Deu para entender aí, Hamilton? Por isso que é tão importante saber qual é a função que você está exercendo a bordo. Não adianta procurar os serviços de uma advogada marítima dizendo que tem direito de ascender de categoria. Ó, advogada marítima somente de aquaviária. Não adianta você fazer isso, solicitar uma ascensão de categoria, se você nunca embarcou no nível correto. Entendeu? Por isso é tão importante. Vou voltar lá para a convenção, tá, gente? Ué, tem minha convenção. Aqui mesmo, perdão. Me perdi aqui. Aqui diz a respeito do certificado de proficiência. Gente, para vocês poderem entender, quem tem certificado de proficiência e quem tem certificado de competência? Somente oficiais ou subalternos com regra 2/3, que possuem 1031, têm certificado de competência. Os demais marítimos não têm certificado de competência, só tem certificado de proficiência. Então, se você tem uma regra 2434, você não tem competência. Aliás, você tem competência, mas o seu certificado não é de competência, é de proficiência. Eu não fiz igual uma moça lá do casaco vermelho, não, do estocavento, não, né, gente? Estou conseguindo fazer vocês entenderem? Você tem competência, mas o seu certificado é de proficiência, tá? Por quê? Porque assim determinou o STCW, tá? E onde é que está escrito isso? É outro papo, tá bom, gente? É outra situação. Olha aqui, ó. Marítimo apto de convés. Lembra? Marítimo apto de convés, marítimo apto de máquinas? Pois é, se você pegar isso daqui, essa parte aqui, e jogar lá na tabela do código do STCW, e você comparar com a formação dos marinheiros, você vai ver que ele não tem essa qualificado. Olha só, qualificado. O que é qualificação? É quem tem uma habilitação, um certificado. Ou seja, o conhecimento, o entendimento e a proficiência para conseguir determinada regra. Tá bom? Vejam que a convenção ela é toda mastigada. Basta dar uma lida, mas é difícil, muitas das vezes, o nosso dia a dia não permite. Tá? Espera aí um instantinho. Os certificados de competência só deverão ser emitidos pela administração após verificação da autenticidade e da validade de qualquer prova documental necessária. Muitas capitanias exigem o anexo 1H porque eles entendem que é importante para poder manter, para evitar fraudes, tá? E é baseado nessa regra 1.2 que eles fazem isso, tá bom? Então, eu estou meio que desmistificando que volta e meia o aquaviário me procura e fala assim: a DPC, a Capitania dos Portos, me exigiram uma coisa que não está prevista ou sem necessidade. A Capitania dos Portos e a Autoridade Marítima está agindo de acordo com a regra 1.2. Se eles, para se resguardar, precisam emitir o anexo 1H para poder verificar a autenticidade, gente, para poder verificar se aquele cara tem realmente
todos os requisitos necessários para revalidar um certificado é baseado nessa regra 1.2, tá? Tudo está escrito e por isso, exatamente, a CIR já não comprova isso? Comprova, mas veja bem, qualquer prova documental necessária para evitar fraude. Então, qualquer prova, ele pode botar a CIR e exigir mais alguma coisa. Por quê? Para ele se resguardar de que não está emitindo um certificado de competência fraudulento. Tá bom? É por isso que é exigido, muitas das vezes, documentos desnecessários no nosso entendimento, mas para poder eles se resguardarem, tá? Cumprindo a Convenção STCW. É claro que existem algumas burocracias desnecessárias, mas eu quero que vocês entendam que muitas das vezes eles fazem para se resguardar de fraude. Por quê? Porque senão o país, imagina um marítimo que tem um determinado certificado de proficiência ou documento, e aí a parte, o Brasil vai lá para fora e vê que foi emitido um certificado do Brasil para um cara que não tem. Ó, toda parte deverá estabelecer processo para investigação parcial de qualquer incompetência. Tá vendo? Como é que, às vezes, um mestre de cabotagem, por exemplo, pega um certificado, não vou emitir aqui, ó, de CLC. Já vi certificado fraudulento de competência, onde o cara só possuiria a regra 2.5, recebeu um 1031 com regra 2.2. E não foi a autoridade marítima que emitiu, tá, gente? Só para dizer. Não foi a autoridade marítima que já nós plotamos isso, nós vimos que ele não chegava nem perto de capitão de longo curso para receber uma regra 2/2. E aí ele vai lá para fora e aí vão perguntar assim: ei, vamos supor que passasse pela DPC esse certificado. Um desatento revalidou, pegou o certificado não válido e revalidou, esqueceu, cochilou. Acabou sendo entrou de gaiato no navio. A autoridade marítima foi induzida a erro. E aí o que acontece? Está aqui nas disposições nacionais. Olha só, por conta disso daqui, vai ser estabelecida uma investigação imparcial de qualquer incompetência, oferecer uma ameaça direta à segurança da vida humana, às propriedades no mar ou meio ambiente marinho. Tá? Ó, prevenção por essa causa e para a prevenção de fraudes. Tudo está escrito. Nada é invenção da Marinha. Se vocês olharem, mas são muitas exigências a mais, gente. É o cumprimento. Por isso eu mostrei para vocês aqueles decretos. Vocês observaram que o decreto está escrito: tudo que nela se contém é por conta para cumprir tudo que nela se contém, que a autoridade marítima às vezes se torna chata, exigindo alguns documentos necessários, tá bom? E aí, malha a Capitania dos Portos, malha a autoridade marítima. A autoridade marítima não presta, tirou meu documento, tirou isso. Gente, tudo é fazendo com que para o cumprimento da Convenção STCW, tá bom? Apesar de muitas coisas parecerem exacerbadas, mas é necessário para cumprir as exigências. Por exemplo, uma exigência que foi vista e começaram a exigir com maior rigor foi essa daqui, da regra 1.9, onde o marítimo, obedecendo as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, porque nós temos órgão específico para regulamentar os padrões médicos, que é a NR30. Vejam que essa NR30, toda parte deverá estabelecer padrões de aptidão médica para marítimos. E onde está escrito? Na norma regulamentadora número 30. Ali
é o documento específico de aptidão médica para marítimos. A parte, ou seja, a Autoridade Marítima Brasil estabeleceu esses padrões, sim, através da NR30. Por isso, você vai hoje na Capitania dos Portos e exigem um ASO seu cheio de detalhamentos e não mais um papel de pão. Gente, era um absurdo um aquaviário, por exemplo, marítimo, homem, ter um atestado médico dizendo que ele estava apto como um ginecologista ou pediatra. Um homem, muitas das vezes, que passou de 50 anos, tinha um atestado médico assinado por um pediatra, por um ginecologista. E ele brigava, mas espera aí, mas esse cara ele não é clínico? Ele não é formado em clínico primeiro? Gente, para isso existe a NR30. Deve ser um médico do trabalho. Foi isso que determinou o Brasil. Quem vai fazer esse tipo de situação é um médico do trabalho, por meio da NR30. Por isso, você hoje, para fazer a sua revalidação do seu certificado de competência ou proficiência, é exigido o ASO assinado por médico do trabalho, porque assim determinou a regra 1/9. E quando nós recepcionamos essa convenção, o Ministério do Trabalho fez a NR30 para marítimos, especificamente padrões de aptidão médica para marítimos. Tudo bem até aí? Eu não vou ver tudo hoje, tá? Eu só quero mostrar para vocês algumas partes que e isso vai ser assunto para mais de um metro. Eu vou terminar aqui mostrando para vocês a regra 114, já que tem muita gente de empresa e é importante observar essa companhia, essa responsabilidade da companhia, tá, gente? Todo marítimo, veja bem, todo marítimo designado para qualquer de seus navios possui certificado apropriado de acordo, ou seja, se não estar de acordo com o disposto na convenção, você está descumprindo a regra 114. É uma responsabilidade de quem? Da Marinha? Não, é da empresa. Se você não tem ninguém para gerir seu certificado de forma correta, se você não tem a observância necessária na sua certificação, a empresa vai sofrer as consequências. Tá bom? A Marinha pode ser notificada, sim, mas a Marinha vai cobrar da empresa, tá? Ó, se não tem o CTS certo, tá bom? E por aí vai. A documentação de toda pertinente a todos os marinheiros empregados em seus navios sejam mantidos e estejam prontamente acessíveis e contendo, sem ficar restrito a isso, a documentação e os dados sobre sua experiência. Veja bem, instrução, aptidão médica e competência. Ou seja, se você está colocando marinheiro 2/5 sem a devida qualificação, é um problema. E como fica a responsabilidade da companhia? Né? Bom, eu queria terminar por aqui, tá bom? Eu tenho muitas outras coisas para poder apresentar, mas eu acho que, por enquanto, foi importante essa parte. Existem muitas outras coisas, existe o código STCW, que vai falar exatamente das competências e das proficiências necessárias. Espera aí que eu vou voltar aqui só rapidinho, só para mostrar um negócio para quem não é da área. Vou lá na coluna das regras, porque tem gente que está assistindo que não é da área. Olha aqui, no código STCW existem as tabelas do código. Olha aqui. Aqui
é que diz quais são as competências que o aquaviário marítimo deve possuir para tirar o seu certificado de competência ou proficiência. Tá, gente? Eu só vou mostrar aqui a 2.1. Vou voltar aqui na 2.1 rapidinho, na tabela da 2.1, só para mostrar um negócio para vocês. Só um minutinho, que é muito importante isso. Quando a gente fala que é obrigatório as regras de proficiência 6.2, blá, 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 6.1, 6.2, 6.3, isso não saiu da cabeça da autoridade marítima, não. Isso não foi da autoridade marítima que saiu, tá, gente? Luiz, você é uma eterna defensora da autoridade marítima. Não, não sou uma eterna defensora. Eles têm erros, têm problemas, como qualquer autoridade marítima de qualquer país tem. Não pense que é por isso que eles não têm. Ó, contribuir para a segurança do pessoal e do navio. Olharam isso aqui? Estou na regra 2.1, tá, gente? Tabelas da regra 2.1. Olha aqui. Obrigatório. 6.1, parágrafo 2º. 6.4, parágrafo 1, é o EPSM. 6.2, parágrafo 1º a 4, EESS. 6.3, ECIA. Ou seja, supõe-se que quem possui a regra 2/1, supostamente, dá-se a entender que se você tem regra 2/1 no seu certificado de competência, significa dizer que você, quando fez a sua EFON, ou o seu ACON, ou o seu ASON, você estudou aquelas competências. E aí está a prova de que, mesmo sendo oficial, você não tem o nível gerencial, e sim operacional. Tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Então, aquela descrição de trabalho das empresas. Exatamente, Hamilton. Exatamente. Na verdade, o que tem que entender é que se o aquaviário mostrou, apresentou um determinado certificado com uma determinada regra, a empresa não tem que questionar se você estudou ou não aquela regra. Por quê? Para o centro de instrução. Porque se você adquiriu aquela regra, isso significa dizer que você estudou para ter aquela regra, todas as aptidões, todas as proficiências necessárias para conter aquela regra. Competência é uma junção de conhecimento, entendimento e proficiência. Tá? O que é uma competência? Para se adquirir a competência, é preciso estar cumprindo a coluna 2 das regras. Tá? Ou seja, não receber uma regra 2/5 sem a devida competência, sem o devido conhecimento, entendimento e proficiência. Tá bom? Se você for lá na tabela 2/5, por exemplo, eu vou voltar aqui só um minutinho, só para mostrar uma coisinha para vocês. Eu sou dessa. Eu falo e mostro. Para não dizer que eu estou devagando. Não, ela não conhece nada do que ela está falando. Não conheço. Vai vendo. Olha aqui, gente. Podem me dizer que regra é essa aqui? O que está escrito nessa regra aqui? Olha aqui. Qual o nome dessa regra aqui? Tabela A25. Marítimo apto de convés. Até aí, tudo bem. Né? Até aí, nada demais. Quando você pega a tabela A24, faz uma comparação da 24 com a 25. E aí eu vou te mostrar uma coisinha simples aqui. Lembra que eu falei que todo mundo que tem a regra 2/5 é obrigatório ter sobrevivência e salvamento? Onde está escrito isso? Aqui, ó.
operar embarcações de sobrevivência e embarcações de salvamento. Isso está contido na regra 2.5? Está. Qual é a regra obrigatória para eles, além da 6.1? A 6.2. Agora eu fui clara. E onde está isso escrito na autoridade? E onde está recepcionado isso na autoridade marítima? Na Norman, naquele pedaço lá das observações gerais que eu mostrei para vocês. Então, eu sou dessas. Eu falo e fundamento. Bom, minha gente, mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? E para poder eu terminar, que nós estamos aqui já há 2 horas e pouco, creio que coloquei vocês com bastante conhecimento, inserimos bastante conhecimento para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Só não vou falar igual minha filha fala, que ela tem um canalzinho. Ela tem um canalzinho dela e ela diz assim: dê um like, como é que é? Dê um like, se inscreve no canal, é isso? Aperta o sininho, tá? Eu vou disponibilizar essa videoaula no YouTube, no canal da página da Aquatrip, né? No canal da Aquatrip, assessoria, que é a empresa que eu gerencio, né? Que eu faço gerenciamento de certificação e carreira, e vou disponibilizar no YouTube, tá? Esse é um excelente conhecimento para os marítimos. Eu espero que vocês possam estar divulgando todo esse conhecimento, porque muitos marítimos desconhecem a sua carreira, desconhecem aquilo que eles precisam da sua certificação. E eu gostaria imensamente que vocês que assistiram compartilhassem, tá bom? Fica aqui o meu grande agradecimento a vocês, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade e esse conhecimento que hoje eu posso estar passando para vocês. Como eu não pretendo fazer mais videoaulas, eu vou fazer agora vídeos pequenos, de 15, 20 minutos, ou até um pouquinho mais, mas bem pequenos no YouTube, para que vocês não tenham que ficar massivamente, como ficaram 2 horas aí vendo esse assunto que não se esgota. Então, eu vou fazer pequenos, estão disponibilizadas no site da SEC-IMO, tá? Ó, SEC-IMO. Dá uma olhada na SEC-IMO que você vai ver a convenção e o código STCW e baixar isso daí. Tá bom, gente? Fica aqui o meu agradecimento. Não esqueçam de divulgar esse conhecimento, que é importante, e dizer para vocês que eu, de todo o meu coração, eu espero que toda essa turbulência na carreira de vocês, na situação de vocês marítimos, possa acabar logo. Eu torço pelas categorias, eu torço por vocês. Eu torço pela autoridade marítima fazer as coisas certas. Fico muito chateada quando alguém da autoridade marítima não faz a coisa como marca, mas também fico muito chateada quando eu vejo aquaviários só malhando a autoridade marítima e não vendo que, na verdade, eles estão fazendo para cumprir a convenção. Eu fico muito triste quando eu vejo, por falta de conhecimento, muitas das vezes, falar determinadas coisas que não condizem com a realidade, tá bom? Claro que a autoridade marítima tem falhas, mas no momento em que a gente tem uma convenção para cumprir, tem várias situações para colocar de acordo com a legislação e o ordenamento, de acordo com a convenção, então é preciso compartilhar e disseminar conhecimento para essa comunidade tão carente. Vocês são muito carentes em relação a conhecimento da área. E a minha contribuição nessa quarentena para que vocês possam disseminar conhecimento e assim poder fazer um uso muito melhor disso na empresa e no dia a dia de vocês, na carreira de vocês. Tá? Fica aqui meu grande beijo para a autoridade marítima e para a comunidade marítima também. Tá bom? Eu quero terminar só fazendo um pequeno
agradecimento à Diretoria de Portos e Costas, um agradecimento à Capitanias dos Portos do Rio de Janeiro e a todas as capitanias, delegacias e agências que estão sempre na linha de frente para atender o aquaviário, muitas das vezes são mal compreendidos, mas têm seus defeitos, mas fazem de tudo para atender da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Fica aqui meu abraço e meu reconhecimento a essa comunidade. Forte abraço aqui. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.